Hoje vocês vão conhecer aeronaves de 2026 que parecem ter saído de um futuro impossível, mas já estão transformando a forma como pensamos sobre transporte, velocidade e mobilidade aérea. Invenções ousadas, designs surpreendentes e tecnologias avançadas mostram que o céu está deixando de ser limite para virar caminho real. O Bellwether Volar parece menos preocupado em parecer uma aeronave conhecida e mais interessado em apagar os sinais visuais da aviação tradicional. Desenvolvido pela Bellwether Industries no Reino Unido, ele propõe um eVTOL de propulsão elétrica oculta, corpo compacto e ausência de asas convencionais. Essa escolha altera imediatamente a percepção técnica do veículo. Em vez de rotores expostos, braços aparentes ou arquitetura semelhante a um drone ampliado, o Volar busca uma forma limpa, quase fechada, pensada para dialogar com ambientes urbanos e operar em espaços reduzidos. Os primeiros testes com protótipos em escala demonstraram voos controlados em baixa altitude, indicando que a ideia de propulsão escondida saiu do campo puramente visual e entrou em experimentação física. A versão de produção é apresentada como uma proposta de mobilidade aérea urbana, com decolagem e pouso vertical, perfil compacto e foco em integração com cidades. As estimativas iniciais apontam velocidade de cruzeiro próxima de 220 km por hora e tempo de voo entre 60 e 90 minutos, com capacidade para 4 a 5 pessoas, dependendo da configuração final. Esses dados colocam o Volar em uma categoria diferente dos veículos individuais de lazer. Ele mira transporte urbano de alto padrão, não adrenalina isolada. A empresa ainda não divulgou o preço oficial, mas indica que as primeiras unidades devem custar como aeronaves particulares sofisticadas, possivelmente na faixa de milhões de dólares. A chegada ao mercado é esperada para os próximos anos, com metas próximas de 2028. O Volar ainda é aspiracional, mas seu valor técnico está na tentativa de ocultar a mecânica sem abandonar função. Um veículo que trata o futuro não como espetáculo de hélices, mas como design aerodinâmico, controle elétrico e silêncio visual. O Copter Pack Gen 3 remove quase tudo o que normalmente separa uma pessoa de uma aeronave. Não há cabine, não há fuselagem convencional, não há aparência de carro voador. O conceito se aproxima de uma mochila aérea, uma estrutura vestida pelo piloto para transformar sustentação em experiência direta. Essa terceira geração utiliza fibra de carbono em formato honeycomb e um sistema de autopiloto com autoestabilização, reduzindo a necessidade de correções constantes durante o voo. A arquitetura é minimalista, mas não simples. 2 grandes rotores carenados fornecem sustentação enquanto o piloto permanece preso à estrutura, exposto à própria mecânica do voo. Segundo dados divulgados sobre a versão Gen 3, o equipamento pode carregar até 120 kg, atingir a altitude operacional máxima próxima de 3.048 metros e alcançar velocidade em torno de 200 km por hora em testes iniciais. Para um sistema com aparência tão reduzida, esses números deslocam a percepção. O Copter Pack não parece buscar conforto, alcance ou integração urbana. Ele investiga o limite entre corpo e máquina, entre piloto e aeronave, entre equipamento experimental e produto possível. Ainda não há preço oficial, e o projeto segue mais próximo de uma tecnologia experimental do que de um item pronto para venda ao consumidor. Seu valor está na demonstração de possibilidade. Uma pessoa pode ser elevada por uma estrutura extremamente compacta, sem fuselagem protetora ou cabine intermediária. Isso cria uma imagem poderosa, mas também evidencia a distância até o uso cotidiano seguro e regulamentado em larga escala. O Copter Pack Gen 3 impressiona porque parece cru demais para ser transporte e real demais para ser fantasia. Ele mostra que, quando a aeronave encolhe ao máximo, a fronteira entre voar e vestir o voo praticamente desaparece. Isso já não é apenas imaginar uma pessoa voando sozinha, é transformar esse gesto em um equipamento real, compacto e mensurável. O Jetson One parte de uma premissa objetiva: decolagem vertical, pouso vertical e operação individual em uma estrutura leve, feita de alumínio e fibra de carbono, sustentada por 8 motores elétricos. Nada aqui tenta parecer um avião comum. A proposta é reduzir o voo ao essencial, colocando o ocupante no centro de uma máquina curta, elétrica e intuitiva, feita para subir
subir, pairar e se deslocar por pequenos intervalos. A velocidade chega a cerca de 102 km por hora, enquanto a autonomia fica próxima de 20 minutos por carga. Esse limite define exatamente o território do veículo. Não se trata de cruzar cidades inteiras nem substituir viagens longas, mas de abrir uma nova categoria para deslocamentos breves, experiências recreativas e voos sobre campos abertos, áreas rurais ou regiões costeiras. O preço, entre 128 mil e 148 mil dólares antes de impostos e taxas, mantém o Jetson One em uma camada premium. Ainda assim, ele se posiciona abaixo de muitos projetos de mobilidade aérea urbana. Nos Estados Unidos, sua classificação como ultraleve reforça a ideia de acesso simplificado, sem licença tradicional de piloto. Os comandos por joystick, o modo de pairar automaticamente, a redundância dos motores e o paraquedas balístico mostram uma tentativa clara de controlar risco sem apagar a sensação direta de voo. O resultado é uma máquina limitada, mas tecnicamente coerente. Um primeiro passo onde o transporte pessoal deixa de ser apenas terrestre e começa a ganhar altitude. Mesmo com alcance modesto, cada decisão de projeto aponta para a simplicidade operacional e para um futuro em que voar sozinho começa menos como promessa distante e mais como procedimento físico verificável. O Cyclotech Cruise Up não segue a fórmula mais óbvia dos drones tripulados. Seu conceito parte de 2 lugares e de 6 cyclorotors, um sistema de propulsão pensado para levantar, mover e controlar a aeronave sem exigir que toda a cabine se incline. Esse detalhe muda a leitura técnica do veículo. Em muitos eVTOLs, a direção do empuxo obriga o corpo principal a participar visivelmente da manobra. Aqui a promessa é outra: vetoração de empuxo em 360 graus, com capacidade de deslocamento lateral, frenagem no ar e movimentos precisos mantendo a estrutura principal mais estável. Em ambiente urbano, essa diferença não é apenas estética. Controle fino pode significar pousos mais previsíveis, trajetos curtos mais confortáveis e maior margem de operação em espaços reduzidos. A configuração com 6 rotores também acrescenta redundância, pois o sistema foi pensado para permanecer controlável, mesmo diante de falha parcial. O Cruise Up projeta velocidade máxima próxima de 150 km por hora e alcance em torno de 100 km. Esses números indicam uso lógico em deslocamentos urbanos rápidos, ligações entre bairros ou rotas próximas, onde o tempo terrestre pesa mais que a distância. Ainda não há preço oficial anunciado, e entregas reais parecem estar a alguns anos de distância. Por isso, o Cruise Up permanece mais conceito avançado do que produto cotidiano. Mesmo assim, ele se diferencia por atacar a base do problema. Não tenta apenas colocar uma cabine sobre hélices, propõe outra geometria de controle, outra relação entre estabilidade e movimento. Seu valor está justamente nessa hipótese de engenharia. Um carro aéreo pessoal que não dependa de inclinar o passageiro para obedecer ao comando. Nessa arquitetura, o futuro parece menos barulhento visualmente e mais calculado, porque cada deslocamento depende de precisão vetorial, redundância e conforto antes de qualquer espetáculo tecnológico imediato no céu urbano. A Leo Flight Jet Bike parte de uma pergunta técnica específica: como criar uma aeronave pessoal elétrica sem deixar hélices expostas dominarem o projeto? A resposta aparece nos jatos elétricos carenados, que dão ao veículo uma aparência mais limpa e reduzem riscos associados a rotores abertos. O resultado fica entre uma motocicleta voadora e uma pequena aeronave recreativa, com apenas um ocupante e foco direto na experiência de voo. Ela não foi descrita como transporte familiar, nem como substituta de um carro. Seu campo é outro: aventura controlada, baixa altitude e uso intenso por curtos períodos. A velocidade chega a cerca de 60 milhas por hora, valor equivalente a aproximadamente 97 km por hora, enquanto o tempo de voo permanece entre 10 e 15 minutos. Essa autonomia curta limita aplicações práticas, mas se encaixa na proposta de uma máquina feita para emoção concentrada. O preço anunciado, próximo de $99.900,
dólares, com reserva reembolsável em torno de $999, posiciona a Jet Bike abaixo de alternativas muito mais caras, embora ainda distante de consumo popular. As entregas esperadas para o fim de 2026 reforçam seu estágio de produto em preparação. Nos Estados Unidos, o possível enquadramento como ultra-leve pode dispensar licença tradicional de piloto, ampliando seu apelo. Tecnicamente, isso cria uma combinação delicada: mais acesso, mais liberdade e também maior responsabilidade operacional. A Leo Flight Jet Bike representa um tipo de futurismo compacto, que troca cabine, conforto e distância por exposição direta ao ar. É uma aeronave curta no tempo, mas clara na intenção: transformar o voo individual em algo mais próximo de uma experiência pilotável. Seu diferencial está em retirar complexidade visual sem remover a promessa central de controle simples, resposta rápida e contato imediato com a altitude. A X-Turismo Hoverbike não tenta esconder sua natureza extrema. Ela foi construída para parecer uma motocicleta que perdeu o vínculo com o chão, mas sem abandonar completamente a lógica de uma máquina pilotável. Desenvolvida pela empresa japonesa ALI Technologies e depois associada a Airwings Technologies, sua função principal é demonstrar que a moto voadora já pode existir como objeto físico, limitado, caro e funcional. O conjunto usa múltiplas hélices para sustentar o corpo no ar, combinando uma arquitetura híbrida com motorização elétrica e a combustão. Essa escolha amplia o tempo de voo para aproximadamente 30 a 40 minutos, com velocidade próxima de 100 km por hora. Em termos práticos, o desempenho não transforma a X-Turismo em solução urbana cotidiana. O formato, o custo e o grau de experimentalismo indicam outro papel: testar percepção, controle e presença de uma aeronave pessoal agressiva, mais próxima de uma moto aérea do que de um carro voador. Seu preço estimado entre $680 mil e $777 mil, coloca o modelo em uma categoria de acesso extremamente restrito. Essa exclusividade reduz sua aplicação imediata, mas não diminui seu valor simbólico. A máquina funciona como prova visual de uma transição importante. Durante décadas, motocicletas voadoras foram imagens de cinema, associadas a perseguições impossíveis e cidades futuristas. A X-Turismo desloca essa imagem para demonstrações reais, com hélices, ruído, peso, autonomia e limite. O avanço não está em resolver a mobilidade urbana, está em materializar uma ideia radical o suficiente para obrigar a tecnologia a sair da ficção e enfrentar as regras duras da engenharia. Nessa leitura clínica, seu impacto nasce menos da praticidade e mais da confirmação física de que certos sonhos mecânicos já conseguem levantar voo, mesmo antes de encontrar um uso realmente comum, seguro e economicamente razoável para todos. O Zapata Air Scooter trata o voo pessoal como cápsula, não como motocicleta exposta. Seu formato arredondado e individual cria uma leitura técnica diferente. A aeronave parece desenhada para envolver o ocupante, ampliar a percepção externa pela cabine panorâmica e tornar a experiência mais intuitiva. Criado pelo inventor francês Frank Zapata, o projeto combina a ousadia visual associada às suas máquinas anteriores com uma proposta recreativa mais organizada. A configuração tem apenas um assento e utiliza propulsão híbrida elétrica. Esse ponto é central, porque muda o limite mais comum nos veículos pessoais de voo curto. Enquanto muitos eVTOLs puramente elétricos permanecem presos a autonomias de poucos minutos, o Air Scooter pode chegar a cerca de 2 horas de voo. A velocidade de cruzeiro fica entre 80 e 100 km por hora, com alcance próximo de 160 km. Para uma aeronave individual, esses dados deslocam o projeto para uma categoria menos restrita pela bateria e mais próxima de uma experiência prolongada. O preço estimado para a propriedade gira em torno de $250 mil, mas a proposta inicial também envolve centros de voo recreativo. Essa escolha indica que o veículo pode ser apresentado primeiro como experiência controlada, antes de se tornar posse privada em maior escala. Nos Estados Unidos, seu possível enquadramento sob regras específicas de ultraleves pode permitir operação sem licença tradicional de piloto, dependendo da configuração
operação e do uso. Ainda assim, sua vocação principal não é substituir deslocamentos diários. O Air Scooter funciona como laboratório de liberdade aérea acessível por procedimento, cabine e controle simples. Ele mostra que o voo pessoal não precisa ser apenas rápido e curto, pode ser prolongado, visual e cuidadosamente contido. No conjunto, sua relevância está em transformar a autonomia em argumento e lazer em plataforma técnica para observar como humanos aceitam voar dentro de cápsulas. O Rise Recon reduz a mobilidade aérea pessoal a uma fórmula direta: um assento, 6 motores elétricos, baterias removíveis e decolagem vertical. Desenvolvido nos Estados Unidos pela Rise Aerotechnologies, ele não tenta competir com táxis aéreos urbanos nem com aeronaves de luxo. Seu território técnico é mais específico: áreas rurais, uso agrícola, lazer e deslocamentos curtos sobre terrenos difíceis. A aparência lembra um drone grande o suficiente para carregar uma pessoa, e essa simplicidade visual ajuda a explicar sua proposta. O Recon foi pensado para operar onde pistas, estradas ou infraestrutura tradicional podem ser obstáculos. Sua velocidade máxima fica em torno de 101 km por hora, enquanto a autonomia varia perto de 20 a 25 minutos, com alcance aproximado de 40 km. Esses números não sustentam viagens longas, mas fazem sentido em fazendas, áreas alagadas, propriedades extensas ou regiões onde atravessar o terreno pelo ar pode ser mais eficiente do que contornar obstáculos em terra. Um dos pontos mais relevantes é sua capacidade de operar tanto em terra quanto na água, ampliando a versatilidade operacional. Nos Estados Unidos, o enquadramento nas regras da FAA Part 103 pode dispensar licença tradicional de piloto, aproximando o veículo da lógica dos ultraleves. Isso cria uma combinação incomum: controle simples, voo individual e aplicação prática em baixa altitude. O preço estimado, em torno de $150 mil, ainda o mantém distante do uso comum, mas sua função não depende apenas de luxo. O Rise Recon representa um tipo de futurismo utilitário, menos elegante que conceitual, mais funcional que cinematográfico. Ele mostra que a aviação pessoal pode começar não nos centros urbanos mais densos, mas nos lugares onde o chão já é uma limitação diária. O Urban Aeronautics City Hawk parte de uma ambição mais discreta, porém estruturalmente mais séria: aproximar o carro voador de uma aplicação urbana real. Ao contrário de muitos projetos baseados em rotores externos, o City Hawk utiliza a tecnologia Funcraft com ventiladores carenados internos. Essa configuração elimina asas e rotores expostos, criando um veículo de porte semelhante ao de um carro e, em teoria, mais compatível com cidades. A ausência de componentes externos girando ao redor da fuselagem não é apenas uma decisão estética. Ela responde a uma limitação central da mobilidade aérea urbana: segurança em espaços apertados. A proposta envolve propulsão a hidrogênio e operação com emissões reduzidas, mirando táxi aéreo, transporte executivo e serviços de emergência. O veículo foi pensado para carregar um piloto e até 4 passageiros, com alcance estimado entre 160 e 240 km e velocidade próxima de 200 a 240 km por hora. Esses parâmetros colocam o City Hawk em uma escala de serviço, não de brinquedo. Sua configuração fechada também promete menor ruído e maior segurança em ambientes urbanos, onde rotores expostos seriam uma restrição severa. O preço oficial ainda não foi publicado, mas estimativas do setor o colocam em faixa multimilionária, típica de aeronaves eVTOL Premium e projetos avançados de mobilidade aérea. A entrada em operação comercial depende de certificação e desenvolvimento contínuo, com metas voltadas para a segunda metade desta década. O City Hawk não tenta vender a fantasia de liberdade individual imediata. Ele tenta resolver uma pergunta mais difícil: como fazer uma aeronave compacta parecer aceitável dentro da cidade? Sua relevância está nessa sobriedade técnica, onde menos espetáculo visual pode significar mais chance de integração real. A Volonaut Airbike transforma a imagem de uma motocicleta voadora em um objeto técnico agressivo, leve e extremamente exclusivo. Sua referência visual lembra uma speeder bike de Star Wars,
mas a construção descrita se apoia em escolhas concretas: fibra de carbono, peças ultraleves, componentes impressos em 3 dimensões e propulsão a jato. Em vez de hélices abertas ou grandes rotores, a Airbike usa jatos para sustentar uma estrutura feita para apenas uma pessoa, com postura de pilotagem semelhante à de uma moto. Essa combinação desloca o projeto para uma zona rara entre fantasia reconhecível e engenharia experimental. O sistema de estabilização assistido por computador permite voo controlado, um ponto essencial em uma máquina tão compacta e visualmente radical. A versão voltada à classificação ultraleve é limitada a cerca de 102 km por hora, com tempo máximo de voo em torno de 10 minutos. A autonomia curta deixa claro que não se trata de transporte diário, mas o reabastecimento em menos de 1 minuto, usando combustível como diesel, biodiesel, jet A1 ou querosene, reduz um dos problemas típicos dos veículos elétricos de voo curto. O preço de pré-venda, próximo de $880 mil, com reservas e depósitos exigidos antes da entrega, reforça sua posição como item tecnológico de paixão, não como solução de massa. A Airbike promete uma experiência intensa, futurista e restrita a entusiastas dispostos a pagar por algo raro. Seu impacto não nasce da eficiência urbana, mas da existência física de uma ideia que parecia pertencer apenas ao cinema. A Volonaut Airbike não democratiza o céu. Ela mostra que certas fantasias mecânicas podem ser fabricadas, testadas e vendidas antes mesmo de se tornarem socialmente úteis. E essas aeronaves mostram que 2026 pode marcar uma nova fase da mobilidade aérea. O que antes parecia distante agora começa a ganhar forma, com projetos capazes de mudar viagens, cidades e até a maneira como enxergamos o futuro. O impossível, aos poucos, está aprendendo a voar.